Bem, na aula de hoje vamos falar sobre grandeza, velocidade vetorial, aceleração resultante. Bem, o que é uma grandeza? Grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Tudo que pode ser medido é uma grandeza. Muito bem. Exemplos de grandeza: comprimento, massa, tempo, força, velocidade, aceleração, altura, largura, enfim, tudo que pode ser medido é uma grandeza. As grandezas estão classificadas em duas grandes áreas. Primeira, escalar. O que é uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar ela fica perfeitamente caracterizada, bastando para isso fornecer apenas o seu valor, o seu módulo. Então basta fornecer o módulo. Um exemplo: tempo. Se alguém pergunta a outro alguém que horas são agora, e esse outro alguém responde 10 horas, isso aqui é o módulo. Quem escutou a resposta não ficará plenamente satisfeito, ou ficará plenamente satisfeito. É claro que ele ficará plenamente satisfeito. Ele não vai perguntar se é 10 horas deitado, isto é, na horizontal, se é 10 horas de pé, na vertical. É simplesmente 10 horas. Outro exemplo é massa. Alguém pergunta a outro alguém qual é a massa desse corpo. E esse outro alguém responde 5 quilos. Esta informação caracteriza perfeitamente a grandeza? Sim. Quem escutou a resposta não vai perguntar se é 5 quilos deitado ou se é 5 quilos em pé. Correto? Isso é uma grandeza escalar. A outra classe é a grandeza vetorial. Uma grandeza vetorial, para ficar perfeitamente caracterizada, eu preciso fornecer o módulo, a direção e o sentido. Exemplo: força. Eu digo para alguém que a força que atua no determinado corpo é igual a 10 newtons. Esse alguém não ficará satisfeito. Ele vai perguntar: muito bem, 10 newtons? Em qual direção? Essa força atua na direção horizontal? Ou essa força atua na direção vertical? Aí eu respondo: vertical. Mesmo assim, esse alguém não ficará satisfeito. Porque ele vai me perguntar se é para cima ou se é para baixo. Então eu digo que é para cima. Agora sim, a informação ficou perfeitamente caracterizada. Forneci um módulo, forneci a direção e forneci o sentido. Vamos falar agora de uma grandeza vetorial em particular. Vamos falar da velocidade vetorial. Muito bem.
Portanto, vamos considerar um corpo que execute um movimento curvilíneo. Ok? Vamos inicialmente pegar o corpo nesta posição. Nós vamos ter que enxergar nesse ponto onde está a velocidade do corpo. A velocidade, ela é um vetor sempre tangente à trajetória. Então, neste caso, a direção da velocidade vai ser essa, tangente à trajetória. Se o movimento for nesse sentido, horário, a velocidade que tem essa direção vai ter esse sentido, ok? Se eu pegar o corpo nesta posição, isto é, quando o corpo estiver passando nesta posição, a velocidade sendo tangente à trajetória vai implicar que ela esteja nessa direção. Como o sentido do movimento é o sentido horário, a velocidade vai ter esse sentido. Ok? Então, observem que daqui para cá mudaram algumas características da velocidade. Mudou a direção e mudou o sentido. Tá ok? Mesmo que o valor desta velocidade seja constante, vetorialmente falando, eu não vou poder considerar a velocidade como sendo constante. Vetorialmente, para uma velocidade ser constante, não pode variar o valor dela, não pode variar a direção e não pode variar o sentido. Por isso que anteriormente, quando nós estávamos estudando o movimento retilíneo, lá no movimento retilíneo, eu tenho uma velocidade cujo valor não muda. A direção também não vai mudar. Ok? Olha, a direção não vai mudar. E o sentido também não vai mudar. Então, lá anteriormente, quando eu falava que a velocidade era constante, eu estava me referindo não só ao valor dela, apesar de na época ter dito que era só o valor, porque nós não tínhamos noção de vetores. Então, vetorialmente, a velocidade, para ser constante, não pode variar valor, não pode variar direção e não pode variar sentido. Correto? Consequentemente, no movimento circular ou no movimento curvilíneo, a velocidade vetorial nunca vai ser constante. Então, vetorialmente falando, mesmo que eu mantenha o valor constante, estará ocorrendo tanto mudança de direção quanto mudança de sentido. Então, vetorialmente, numa trajetória circular, na trajetória circular, a velocidade é diferente de constante. Por que a velocidade é diferente de constante? Pois mudam direção e sentido. Tá ok? E se o valor da velocidade também alterar? Como é que fica? Vamos ter as três características variando ao mesmo tempo. Então, lembrando, quem é o responsável pela variação no valor da velocidade? É uma
aceleração. Correto? O responsável pela mudança no valor da velocidade é uma aceleração. A aceleração responsável pela mudança no valor da velocidade, nós já conhecemos. O nosso A, que é definido como velocidade final menos velocidade inicial, isto é, o valor da velocidade final menos o valor da velocidade inicial, dividido pelo intervalo de tempo. Então, esta aceleração A muda o valor da velocidade. Ok? Muito bem, mas o movimento curvilíneo, além de ocorrer essa suposta variação no valor da velocidade, ocorre também uma variação na direção e no sentido da velocidade. Então vamos lá. Pegar aí novamente uma trajetória circular, corpo girando no sentido horário. Vamos imaginar inicialmente o corpo nessa posição. Então, nesta posição, a velocidade dele tem a direção tangente ao ponto. E esta velocidade é diferente de constante. Ok? O responsável por fazer variar o valor da velocidade nessa direção é aquela aceleração que nós vimos ali atrás. É o A, certo? A direção desse A, dessa aceleração, coincide com a direção da velocidade. Então, esse A está na mesma direção da velocidade. Se a velocidade tiver o seu valor aumentado com o passar do tempo, isso significa que o sentido dessa aceleração A é igual ao sentido da velocidade. No entanto, se o valor da velocidade estiver diminuindo com o passar do tempo, isso significa que o sentido da aceleração será contrário ao da velocidade. Então, esta é aquela aceleração A que faz mudar o valor de V. No entanto, a direção e o sentido da velocidade variam. Então, nós teremos uma aceleração responsável por fazer variar a direção e o sentido da velocidade. Essa aceleração, ela é perpendicular à aceleração A, que faz variar o valor da velocidade, e tem sempre o sentido para dentro da trajetória, isto é, para o centro da trajetória. Ok? Como é uma aceleração que tem sempre o sentido para o centro da trajetória, ela vai ser chamada de AC. Por que AC? Aceleração centrípeta. Centrípeta. Isto é uma aceleração central. Esta aceleração central é responsável pela mudança na direção e no sentido da velocidade. Então, ela muda a direção e o sentido da velocidade. Ok? Muito bem. AC é um vetor, A é um vetor,
Então, entre esses dois vetores, vamos ter uma resultante. Isto é, se eu tenho uma aceleração dirigida para o centro, e tem uma aceleração que é tangente à trajetória, eu vou enxergar aqui uma aceleração resultante. Lembro lá atrás de força. Se eu tenho uma força dirigida para cá, outra força dirigida para cá, a força resultante, lembra? Vai estar nessa direção. Aqui não é força, aqui é aceleração. Mas o que vale para um vetor, vale para todos os vetores. E como é que eu enxergo esta resultante? Regra do paralelogramo. O que é a regra do paralelogramo? A partir da extremidade desse vetor, por exemplo, você traça uma paralela a esse. A partir da extremidade desse vetor, você traça uma paralela àquele. O vetor resultante tem origem coincidindo com a origem dos vetores dados e extremidade no vértice oposto. Então, aqui nós vamos ter a aceleração resultante de A e AC. Eu vou simbolizar esta aceleração resultante por AR ou por uma letra grega chamada gama. Ok? Daqui para frente, no movimento curvilíneo, esta aceleração não será denominada apenas por A. Daqui para frente, ela vai receber aqui um subíndice T. Ok? AT. Então, o que é esse AT? Esse AT é aceleração tangencial. Ok? O objetivo é calcular o valor de AC. Bem, isso é demonstrável. Isso é demonstrável. O que é demonstrável? Que o cálculo de AC é dado por o valor da velocidade naquele ponto ao quadrado dividido por R. E o que é esse R? É o raio da trajetória. Lembre-se, a trajetória é circular. Então, nós temos um raio. E este raio é simbolizado pela letra R. E o cálculo da aceleração resultante. Como é que fica? A R igual. Voltando aqui no esquema. Observe o seguinte. Você enxerga aqui um triângulo retângulo. Cateto, cateto, hipotenusa. Então, supondo que eu conheço os valores de AC, que eu conheço o valor de AT, certo? Eu conheço os valores de AC e AT. AC e AT. E eu queira calcular o valor do AR. Ora, AC é um cateto, AT é um cateto. E esse lado é a hipotenusa. Isso lembra Pitágoras. Raiz quadrada de AT quadrado mais AC quadrado. Ok? Muito bem. Por hoje é isso aí. Tenham um bom dia.